inclusive foi muito mais rápido, né, do que eu imaginava. Foi 2 dias. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu vivo na Bélgica, em Ghent. Antes eu vivia em Barcelona, agora estou vivendo na Bélgica, em Ghent. E hoje eu vou falar de um tema que eu nunca trago no canal, que é um tema relacionado à minha filha. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, 3 anos e 9 meses agora, a Emma. E eu nunca falo, não tem nenhum vídeo falando aqui sobre ela, mas hoje eu achei interessante trazer esse conteúdo, porque foi um conteúdo que, apesar de eu ter bastante conhecimento, porque eu sou pedagoga e trabalhei com crianças de 3 a 6 anos, eu tenho muito conteúdo e eu tenho muita prática para poder falar sobre isso, sobre o desenvolvimento da criança, sobre como alfabetizar, mas é um conteúdo que eu digo que eu gosto mais de trabalhar, né, com ele, né, trabalhar ali com as crianças, desenvolvendo a alfabetização, do que trazer para o canal. Mas eu resolvi trazer hoje esse assunto porque foi um assunto que eu confesso que me deixou bem frustrada e me deixou também com medo de começar, e eu não sabia por onde começar. Apesar de já ter desfraudado muitas crianças, né, quando eu dava aula eu desfraudei muitas crianças, mas eu tava com dificuldade de desfraudar minha filha. Acredito que seja por esse laço mãe e filha, essa coisa emocional. É normal, né, aquele famoso ditado: em casa de espeto, ferreiro de pau. E é isso que aconteceu comigo. Mas eu vou deixar registrado aqui como que foi o desfraude, que inclusive foi muito mais rápido, né, do que eu imaginava. Foi 2 dias. Eu vou deixar registrado para minha filha se um dia ela quiser assistir, ou também para poder ajudar outras mães que tá passando por essa dificuldade, que acha que não vai conseguir ou que é impossível. Porque, veja bem, eu desfraudei minha filha, ela tava com 3 anos e 3 meses. E eu me sentia frustrada quando eu via crianças de 1 ano e meio, 2 anos, sem fralda. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo? Mesmo sabendo que cada criança tem o seu tempo. Cada criança vai desfraldar no momento certo, vai falar no momento certo, vai andar no momento certo. Ninguém é igual a ninguém. Mas mesmo assim, por ser mãe, eu tinha essa insegurança. Eu lembro que eu falava muito com a minha mãe falava, ai, Jéssica, essa menina tá usando fralda. Já tá mais do que na hora dela não usar mais fralda, ela já é uma mocinha, ela já começou a ir pra escola, que também é um outro tema muito complicado, porque tem escolas que depois de uma certa idade, que é o certo, eles já não aceitam mais a criança com fralda. E eu tinha medo de chegar, né, nesse momento e de passar a idade dela já não estar mais usando fralda. Minha filha está usando fralda e a professora começar a falar alguma coisa. Eu também tinha um pouco de insegurança em relação a isso. Lembrando que não é porque é maldade, né, que a escola tem que deixar a criança ficar lá com 7 anos com fralda, que não é o certo, né? Acaba sendo um problema pro próprio desenvolvimento da criança. Então é o certo a escola sim dá ali uma apertada nos pais para que os pais tirem a fralda. Eu morria de medo de chegar no momento, né, da minha filha, sei lá, tá com 5 anos usando fralda por causa da minha insegurança, né, nem por causa da minha filha, porque, veja bem, a criança, a partir do momento que ela nasce, a gente já coloca a fralda nela. Então, pra ela é como se fizesse parte do corpo dela. Se ela vai usar até 5, 6, 7 anos, se o pai não tá ali em cima, pra ela não vai fazer diferença, porque ela nasceu com aquilo, né? A gente saiu da barriga e já colocou a fralda. Então a criança não sente se, eu preciso tirar. Ela sente o incômodo depois de um tempo com o calor, mas pra ela é como se fizesse parte do corpo dela. Enfim, partiu muito dessa questão da insegurança minha mesmo. Por eu não ter coragem ou ter medo, porque quando a gente é mãe, várias coisas passam pela nossa cabeça. Inclusive, cortar o laço é muito difícil, né? Você deixar o filho crescer é uma situação muito complicada. No momento do desmame, também que é aquele momento único que a gente tem com o bebê, né, com a criança, também foi dolorido pra mim, mas eu fiz direto, sem pensar muito, sofri mais que ela. Eu falo pra minha mãe, eu sofri muito no desmame, mais do que a Emma, porque ela sofreu ali uns 3 dias, mas depois já nem lembrava mais do mamar, sabe? Ela olhava assim, mas já não lembrava mais. Eu que fiquei ali 1 mês sentindo falta. Por essa questão do laço mesmo emocional. E a questão do desfraude, que, querendo ou não, quando você tira a fralda, né, da criança, ela já tá numa outra fase, onde ela tá se tornando independente, onde ela já não vai mais depender de você pra colocar fralda, a criança já começa a ir ao banheiro sozinha, você só ensina como limpar, o que tem que fazer. É um processo de crescimento que pra muitas mães, que no caso aconteceu comigo, mesmo sabendo que esse processo é o natural, né, pra poder crescer, para poder ser autônomo, para poder virar um adulto, eu senti
eu senti medo, né? Dentro do meu inconsciente, eu não estava querendo fazer esse desfraude por medo dela crescer. Que loucura! Que falando assim, racionalmente falando, você fala que louca, né? Como assim ela não quer tirar a fralda para a filha não crescer? Mas o meu inconsciente, ele tava assim, porque eu tava sentindo que eu tirando a fralda, minha filha já tava crescendo, né? Já ia passar essa fase e não ia ser mais o meu bebê. E então eu resolvi, né, tomei coragem um certo dia, eu falei, vou tirar 2 dias, não, vou tirar uma semana pra eu me dedicar a isso, porque até então eu achava que ia dar trabalho. Eu pensava, ai, vai ser uma sujeiraiada, vai fazer xixi, vai fazer cocô pela casa, e enfim, eu ficava com essa coisa também, né? Então eu pensei, eu vou separar uma semana, e aí eu vou gestionando isso, mais uma semana eu vou ficar dedicada a desfraldar a Emma. Eu lendo muito, vendo alguns vídeos no YouTube, eu vi que tem várias técnicas que as pessoas fazem, tem gente que fala que demora muito também, esses vídeos que eu assisti também foram vídeos que me deixou mais assustada ainda, porque eu falava, gente, não é possível, como que pode? Mas, usando um pouco de técnica da pedagogia e sabendo que a criança funciona muito nessa parte lúdica, né? A criança o tempo inteiro, ela tá brincando. Então, tudo que você quer que ela aprenda, se você faz de uma maneira onde ela possa se divertir, ela possa brincar, ela vai aprender muito mais rápido. Então, eu montei um quadro no banheiro, onde eu coloquei uma carinha triste, uma carinha feliz, e comprei alguns adesivos e coloquei um presente no final, e tive a ideia de trabalhar essa questão da recompensa, em parte, ensinando aonde que era o vaso, que ali que faz o xixi, que faz o cocô, e toda vez que ela fizesse o xixizinho, o cocô ali, ela poderia colocar um adesivo, e no final, quando já tivesse com esse hábito de fazer o xixi e o cocô, ela ia ganhar uma surpresa quando chegasse no final desse cartaz que eu fiz. E eu lembro que eu pensei, porque querendo ou não, a teoria é linda, né? Você imagina ali, você elabora, você constrói, mas na prática é totalmente ao contrário, é totalmente foge do que você estava ali pensando que seria fácil e que seria perfeito. Então, eu lembro que eu comecei de sexta-feira, eu falei, eu vou começar no final de semana, porque se for mais rápido do que eu tô imaginando, eu já soluciono, né, esse tema no final de semana e durante a semana ela já vai pra escola sem a fralda. Aí eu comecei na sexta-feira. Sexta-feira à tarde, que também foi um horário que eu não recomendo, né, por experiência própria, porque ela já fez xixi na fralda, ela já ficou, desde do momento que ela acordou até o momento da tarde, que foi quando eu resolvi iniciar o desfraude, ela já estava com fralda e ela já estava fazendo xixi e cocô na fralda. Então ela já estava com essa rotina do dia. Quando eu tirei a fralda, e por mais que eu explicasse pra ela, e que eu fui com ela ao banheiro e falei, olha, aqui você vai fazer o xixi, você vai fazer o cocô, a mamãe também faz, inclusive eu sentei ali perto dela, fiz xixi perto dela pra ela ver que tem que fazer xixi ali dentro. Fiz tudo isso eu achando na minha cabeça que ela já tinha aprendido, né, porque ela já tava vendo, ela falou, ok, mamãe, xixi e tal. Eu falei, filha, o xixi. Mas passou o quê? 15 minutos, né, de que ela tava sem fralda e ela fez xixi tudo no chão. Claro que nesse momento a gente precisa ter paciência, porque vai sujar tudo. Suja mesmo, suja o chão, suja o tapete, suja tudo, faz uma sujeira, mas a gente tem que ter paciência até mesmo para não poder frustrar a criança, porque querendo ou não, ela não sabe, não é a culpa dela porque ela fez xixi no chão e sujou tudo. Ela realmente não sabe. Como eu falei lá no começo que desde que ela saiu da barriga, ela já saiu usando fralda, pra ela, a fralda faz parte do corpo dela, então ela não sabe se ela tem que fazer xixi no vaso, até que ela não faça. Depois que ela fez, acho que nesse dia foi sem sucesso. O primeiro dia que eu comecei à tarde não teve muito sucesso. E aí eu voltei, coloquei a fralda de novo pra dormir, um pouco frustrada, e pensei, né, e tive esse pensamento do... Por que eu acho que ela vai ter que fazer xixi no vaso se ela nunca nem fez? Se pra ela é muito mais cômodo fazer xixi na fralda e cocô na fralda, por mais que eu fale, entendeu? Ela vai aprender na prática. Foi então que eu resolvi no outro dia
pegar ela no momento que ela tinha acabado de abrir os olhos, né, que ela acordou, eu tirei a fralda dela e já coloquei ela no vaso. Por quê? Porque eu sabia que era o primeiro xixi da manhã. Quando eu fiz isso e ela fez o xixi no vaso, e aí eu fiz uma festa, né? Ai, parabéns, você fez xixi no vaso! Porque incentivou, ela ficou mais feliz e a partir de então ela entendeu que ali ela tinha que fazer xixi. E foi legal porque escutar o barulhinho, né, do xixi caindo no vaso e eu fazendo toda aquela festa e depois logo em seguida a gente já colocou um adesivo lá numa carinha feliz. Usei bastante desse lúdico com ela e isso ficou marcado, porque num outro momento, não digo que logo em seguida ela já falou, ai, quero fazer xixi, depois que ela fez xixi a primeira vez, não, ela foi e fez xixi de novo no chão, mas daí foi quando eu conversei com ela e falei, filha, olha, quando você quiser fazer xixi, você fala, quero fazer xixi, e aí não tava funcionando, porque ela ainda não estava com aquele, não tinha aquele controle de saber o momento que tinha que falar, né, os minutos, né, os segundos antes que ela tinha que falar, antes que o xixi saísse, para que eu levasse ela até o vaso, ela não sabia disso ainda. Então, claro, ela fez mais umas 3 vezes, se eu não me engano, no chão. E depois eu comecei, né, eu mesma, a cada 15 minutos, colocar ela no vaso. É um pouco trabalhoso, porque você tem que parar o que você tá fazendo. E colocar a cada 15 minutos ou 20 minutos a criança no vaso para ela poder ir assimilando, entendendo o corpo dela. Quando vem a vontade de fazer o xixi e cocô, que ela tem que pedir para ir até o vaso para poder fazer. Então, a cada 15, 20 minutos eu colocava ela no vaso, até que teve um momento que foi à noite, né, depois de um dia inteiro fazendo isso. Depois que eu comecei a colocar ela a cada 15, 20 minutos, então ela fazia o xixi no vaso. Mas quando foi à noite, ela pegou e começou a pular assim, pular e não sabia como falar que queria fazer xixi no vaso. Quando ela começou a pular, eu entendi que ela queria fazer xixi. Então eu fui, levei ela e ela fez pela primeira vez sozinha, né, pulando. E aí foi uma outra festa, aí coloca de novo adesivo, e dá um chocolatinho, e dá isso. E no outro dia eu fiz a mesma coisa, ela abriu o olho, eu já tirei a fralda, porque até então eu deixo ainda ela com fralda à noite. Agora ela já não tá mais fazendo xixi à noite, porque antes eu dava leite antes de dormir. E acredito que por conta de beber muito líquido, né, antes de dormir, acabar fazendo xixi na fralda. Então agora ela já não faz mais xixi, porque eu dou umas 3 horas antes o leite ou alguma bebida que seja, deixo ela esse tempo, né, até antes de dormir, coloco ela pra fazer xixi e depois eu coloco ela pra dormir. Então ela não faz mais xixi à noite na fralda. Mas no começo eu colocava a fralda pra dormir e deixava durante o dia sem a fralda. E aí no segundo dia eu fui, fiz o mesmo processo, tirei a fralda dela, coloquei ela no vaso, ela fez o xixizinho e depois daí ela entendeu que ela tinha que pedir pra fazer o xixi. Aí ela falava pipi, mamãe, pipi, pipi. Enfim, e foi muito mais rápido do que eu imaginava, porque era engraçado que quando ela pedia, né, pra fazer o xixi, ela já ficava, ai, quero colar, já queria colar o adesivinho e já ficava ansiosa pra chegar o momento do presente. Enfim, foi mais ou menos uma semana assim, né, colando adesivo, mas no segundo dia ela já tava pedindo pra fazer xixi. Foi muito rápido, mas ela teve uma questão dessa questão mesmo de controlar, né, de saber o momento de fazer o xixizinho e o cocô, ela deu uma aprendida. Pra fazer o número 2, pra fazer o cocô, ela ficou mais ou menos uns 3 dias sem fazer cocô, porque acredito que ela não tava entendendo se era pra fazer o cocô na calça ou se era pra fazer o cocô no vaso. Então, claro, ela entendeu que o xixi fazia no vaso, mas o cocô ela não sabia ainda, então ela deu uma aprendida. E é normal, porque querendo ou não, tá num processo de mudança, é algo novo, é normal que tenha algumas mudanças no corpo. Ela ficou uns 3 dias, mais ou menos, segurando o cocô, mas teve um dia que ela acabou fazendo na calça e eu conversei tranquilamente, eu falei, olha, filha, você faz o xixizinho no vaso e o cocô também, tá bom? E aí, quando você fazer o cocô no vaso, a gente dá tchau pro cocô. Foi aí que eu fui, nos horários que eu já sabia que ela ia fazer cocô, eu colocava ela no vaso, ficava ali esperando, conversava, contava historinha, contava música. E aí, no quarto dia, mais ou menos assim, ela foi e fez cocô, no horário. E eu lembro que também foi uma festa, né? A gente foi, colocou um super adesivo e cantou parabéns, falou pro papai, ela ficou um pouco assim e não teve problema. Nos outros dias, no horário normal, ela começou a fazer cocô, pedia, ela falava até que era pipi, 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 mas na verdade era o cocô que ela queria fazer.
E foi assim, foi super tranquilo, não teve problema. Hoje, claro, querendo ou não, acaba tendo uma dificuldade nessa questão do idioma, porque minha filha, eu falo português com ela, o pai dela fala italiano, o pai dela fala em espanhol comigo, né? Porque a gente vivia em Barcelona, então ela aprendeu até uns 2 anos e meio muito do espanhol com catalão, e agora ela tá aprendendo neerlandês aqui. Então, claro, ela tá fazendo bastante confusão com o idioma. No momento de chegar na escola, né, no momento que eu fiz o desfraude, ela não sabia como falar pra professora que ela queria fazer xixi, né? Porque aqui eles falam pipi, pipidu, né? Pipidu, fazer pipi. Então, claro que eu conversei com a professora e falei que ela vai falar que quer fazer xixi pra professora poder entender. Porque quando chegou na escola e ela não sabia como se expressar nessa questão de querer fazer xixi, é óbvio que ela fez xixi na calça, normal, porque ela não sabia como falar. Então, um pouco, acho que a professora olhou um momento que ela tava pulando ali, que ela não sabia como falar, mas tava pulando de vontade de fazer xixi. Então, claro, ela acabou fazendo xixi na calça, mas foi só uma vez. Depois que eu conversei com a professora entendeu, ela nunca mais fez xixi na calça e seguiu tranquilamente na escola e tá até agora. Então, assim, dá um pouco de desespero, parece que não vai dar certo, mas se você pega a criança no primeiro momento ali, né, que ela acabou de acordar, né, depois que você conversou, que você mostrou, que é muito importante também, não é questão de você pegar e já fazer o desfraude, a criança nem saber de onde tem que fazer xixi ou não. Você tem que explicar, você tem que mostrar, você tem que contar a história, você tem que dar alguns incentivos pra então poder começar nesse processo. E aí, depois que você conversou, depois que você contou a história, depois que você montou ali uma tática de recompensa ou algo que estimule a criança e que dê a ela a vontade de querer ir ao banheiro, né, de ter o gosto de ir ao banheiro, que seja de uma forma lúdica, então você faz isso. E aí, gente, depois disso, agora minha filha, nossa, agora eu vejo ela assim cada vez mais crescendo. Eu até costumo falar, acho que depois que você tira da fralda, parece que a criança dá um salto de crescimento assim incrível, porque agora ela tá super grande, super autônoma, super... não é mais meu bebezinho. Mas fazer o quê? Faz parte. A gente não pode ser mãe que fica ali super protegendo, né, porque acaba querendo não atrapalhando o desenvolvimento da criança e isso não é legal pra criança. É isso. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa dica, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.